O pior final de absolutamente todos os videogames, do nosso mano Gamera. Bora lá. No final de Mass Effect 3, você tem que fazer a escolha mais importante da sua vida. Destruir os robôs malvados, mas também todas as raças sintéticas, incluindo seus amigos, controlar ou sintetizar. Quer saber? Não importa. Porque os próximos 5 minutos são os mesmos, exceto, claro, pela cor da explosão. Essa escolha patética concluiu a trilogia Mass Effect e começou uma rebelião. Mas tipo, a cor muda alguma coisa além do visual? Primeiro vieram os tweets, as discussões nos fóruns, os vídeos no YouTube. Esse foi o maior dos estágios. Não! O da raiva. Não! Mas também teve a negação. Uma galera começou a acreditar na teoria da doutrinação, que dizia que aquele final era tão incoerente que a única explicação possível era que aquilo era uma ilusão dos Reapers, os robôs malvados tentando controlar sua mente. Esse bagulho é tão ruim que não pode ser verdade, rapaziada. Calma, calma. O roteirista sabe o que tá fazendo. Esse aqui é um documento de 8.000 palavras que vai te introduzir a essa tese. E aqui, uma série de vídeos com mais de 4 horas e meia de duração se aprofundando no assunto. Aí tá igual aquele maluco que fez, sei lá, 25 horas de conteúdo explicando a lore de Elden Ring. veio a barganha. O movimento Retake Mass Effect arrecadou $80 mil e, como protesto, doou esse dinheiro para uma caridade. Como isso ia fazer a BioWare mudar aquele final? Bom, olha eu aqui falando sobre isso 13 anos depois de ter acontecido, então eu não tenho certeza. Nem a caridade entendeu muito bem e pediu para que eles parassem de envolver ela nas suas nerdices. Um belo dia, alguém enviou 400 cupcakes para os escritórios da BioWare. Eles vieram em 3 cores diferentes, mas todos com o mesmo sabor. Um dos chefes decidiu que eles não iriam comer os cupcakes porque eles teriam o gosto de sarcasmo. Em vez disso, ela também doou eles para Ah, legal que os cupcakes vieram na cor dos 3 finais. caridade. Só que acontece que essas coisas funcionaram. 2 semanas depois do lançamento de Mass Effect 3, a BioWare cedeu e disse que eles estavam pensando em um jeito de consertar as coisas. Agora, cada pessoa tinha sua lista de reclamações sobre aquele final. Furos de roteiro, que o jogo não te deixava questionar a fundo as 3 opções, mas o ponto principal era aquela última cena de 5 minutos e as suas gêmeas levemente maquiadas. E o único jeito de consertar isso seria criando um final novo. Mas Tá, mas pelo amor de Deus, não é possível que é só a cor a diferença do final. Não é possível. nem todo mundo concordava. Vários jornalistas insistiram que a BioWare não deveria ceder. O criador de BioShock, Ken Levine, disse que ele ficaria muito triste se isso acontecesse. Eles argumentavam que ela estaria criando um precedente perigoso. E se todos aqueles filmes, e livros e pinturas tivessem sido consertados na primeira reação negativa, o que a humanidade teria perdido? É a responsabilidade do autor simplesmente agradar o seu público? Mas a gente tá falando de um videogame. A única mídia que é interativa. Sem o público, o videogame não acontece. Por que não inclui ele na sua criação? Até porque sempre foi assim. Só que eles são chamados de Game Testers, ou QA. Alguns jogos passam por grupos de foco, como se eles estivessem lançando... Não, é igual a gente pegar o exemplo de No Man's Sky, que sai, o produto final tava ruim, em vez deles fazerem igual esse cara do BioShock e falar, não, é o jeito, eu não tenho obrigação de agradar ninguém, o jogo ia ter falido, mas eles não, caramba, fizemos merda, vamos consertar. Cyberpunk, mesma coisa, fizemos merda, vamos consertar e hoje são 2 jogaços. um novo sabor de bolacha. O papel dessas pessoas é representar a maioria, para que os desenvolvedores tenham uma ideia de como o público vai reagir a uma fase, uma mecânica, e ajustar o jogo de acordo. E quando ele é lançado com um bug, uma mecânica que não está equilibrada, um erro, ele é consertado e ninguém declara que naquele dia a arte morreu. E esse é um bom argumento. Mas a história de um jogo é a mesma coisa que uma mecânica? Se uma mecânica não tá funcionando, se os jogadores não estão conseguindo usar ela, eles podem não experienciar o resto do jogo. Mas quando uma história, uma última cena não interativa, desagrada, e aí? Só porque os jogadores não gostaram do final de Mass Effect, isso torna ele um erro que deve ser consertado? Eu não sei, é uma pergunta. Talvez. Tem que avaliar, pô. É aquela, igual eu te falei, é uma coisa que se você não cumpre é reputação. Talvez se os caras vão lá e corrigem o final, eles ganham reputação, igual eu dei o exemplo aqui de No Man's Sky e de Cyberpunk, entendeu? Se Cyberpunk tivesse sido largado do jeito que foi lançado, a rapaziada... Hoje todo mundo tem um pé atrás ali um pouco com a CD Projekt Red. Mas se eles não tivessem consertado,
porra, os caras iam odiar a empresa e foda-se The Witcher 4, vai sair uma merda The Witcher 4. Não, eu acho que as pessoas vão dar uma chance pra The Witcher 4 na esperança deles terem aprendido com o erro de Cyberpunk. E No Man's Skies hoje também, o próximo jogo que eles fizerem, a galera vai falar, pô, os caras sabem o que estão fazendo, os caras se importam com a gente, então vamos pra cima. Pergunta difícil e ainda assim uma escolha precisava ser feita. Só que agora era a vez da BioWare escolher. Deixa eu te dar uma escolha. 1, continuar do jeito que você tá. 2, se aprimorar, buscar conhecimento e com as escolhas certas, por que não? Ao patrocínio debate. Trabalhar na indústria de videogames? Talvez daqui a alguns anos você possa lançar o novo pior final da história no seu jogo. Cadê? Aqui, ó, rapaziada, vai lá. O link da descrição e usa Gamera 200 lá Nebac, se profissionalizem, se especializem. É muito importante. O código Gamera 200 para receber R$200 de desconto e transformar. Tá faltando uma informação muito importante para que essa escolha possa ser feita. O que aconteceu? Infelizmente, a BioWare nunca esclareceu se aquele final realmente foi a intenção dos seus autores ou se foi mesmo um erro. Pelo menos, eu não posso provar que ela fez isso. Num post feito no fórum da BioWare, um dos seus roteiristas coloca a culpa especificamente em 2 pessoas. Agora, o post foi removido logo em seguida, assim como, eventualmente, o fórum inteiro da BioWare, e o que resta hoje são resquícios do que supostamente aconteceu segundo uma conta que provavelmente era de um dos desenvolvedores. Por isso, toda cautela. Mas o post diz que o diretor do jogo, Casey Hudson, se trancou numa sala junto com o roteirista-chefe, onde eles escreveram aquele final. Diferente de outras partes da história que foram revisadas por múltiplas pessoas, o final de Mass Effect 3 saiu inteiramente daqueles 2 naquela sala. O que se alinha com... Isso nunca é bom quando é uma obra grande que tem o costume de passar pela mão de mais gente e os caras só, vamos resolver nós 2 aqui e bora. Um depoimento de outros desenvolvedores que disseram que eles não tinham ideia de como aquele final seria até muito próximo do lançamento. Então, talvez aquele final era pra ser daquele jeito. Os seus autores, inclusive, sabiam que ele ia ser polêmico e por isso se isolaram do resto do estúdio. Pode não ter sido a melhor decisão, mas foi intencional e corajosa. Essa é uma possibilidade. Eu não sei se eles quiseram fazer isso pra não vazar spoiler, não sei, mas é meio estranho você mudar o time que tá ganhando no finalzinho, pô, qual é, Porque só alguns meses antes do lançamento, aquele mesmo Casey Hudson disse em uma entrevista que o final de Mass Effect 3 não seria só uma escolha entre A, B e C, ou exatamente como foi o final que eu acabei de dizer que talvez tenha sido planejado esse tempo todo. E nesse vídeo, o diretor de animação descreve em detalhes um outro final, bem diferente que, segundo ele, estava nas primeiras versões do storyboard. É claro que as coisas podem mudar durante o desenvolvimento, mas essa mudança foi uma decisão artística ou veio de um motivo mais prático? Bom, ele também disse que aquele esquema de cores tinha sido usado no storyboard só para que ficasse mais fácil deles diferenciarem cada final ali no papel, e que ele não esperava que esse se tornasse a grande representação visual do destino da galáxia no jogo final. Além disso, aquele planeta cheio de vegetação que aparece numa das últimas cenas, segundo um dos roteiristas, ele não existe no mapa da galáxia de Mass Effect, e ele saberia já que foi ele quem criou esse mapa. E são histórias assim que pintam uma imagem de um final feito às pressas, de um diretor que estava pressionado, ficando sem tempo, que decidiu se trancar numa sala não porque a sua visão era preciosa demais para ser contaminada pela opinião alheia, mas para terminar logo. Eu imagino que tinha um... Esse é o grande é o problema do terceiro jogo aí, ó. Vá, rapaziada, na descrição aqui, canal principal, se inscreve lá que eu vou fazer um vídeo explicando como a indústria tem grandes problemas em desenvolver um terceiro jogo bom, entendeu? Tem uma maldição pairando ali sobre terceiros jogos de franquia. Um grande relógio naquela sala que também foi um dos responsáveis pelo final de Mass Effect 3. Então, a BioWare fez a sua escolha. E ela escolheu lançar uma DLC gratuita. Além de trazer mais variação entre as cenas, ela também adicionava um final pós-final. Alguns slides com uma narração que explicava melhor as consequências da sua escolha. A sua solução para essa situação tão difícil foi não criar um final novo, mas, como seu nome mesmo diz, estender o que já existia. Mas não era tão simples assim. Uma das características daquele final original era ser muito ambíguo. Pelas cenas serem tão curtas e tão semelhantes, você não sabia se a sua escolha tinha sido a certa. O que aconteceu depois só podia ser respondido na sua imaginação. Foi. Eu tenho raiva disso, mano. Quando vem o criador da obra e fala, não, o final é em aberto, para que você
tem a sua interpretação. Ah, mano, vai se foder, pô. Eu não quero minha interpretação, eu quero saber o que que acontece, pô. Pô, eu detesto isso quando o cara. Algumas coisas na obra, beleza, mas o final, tipo, o final é em aberto. Você interpreta o que aconteceu depois. Não, caralho, o que? Eu quero saber com A mais B o que aconteceu depois, cara. Explica, pô. Vou dar o exemplo aqui do jogo do ano, Clair Obscur, que tem 2 finais e tem o pós, né? Tipo, você tem o final e, depois, e mostra o que acontece depois do final ali, que você entende qual que é o final bom, qual que é o final ruim. Então pô, é o básico, velho. A gente quer ver, não é final em aberto. Vai tomar no cu, mano. Não tem dessa não, irmão. É tipo o que o Isayama fez. Oh, cara, esqueci. Sua imaginação. Foi daí que saiu a teoria da doutrinação, que muitas pessoas não só acreditavam, mas achavam genial. Mas a DLC não deixa espaço para isso. Essas narrações tinham um tom bem mais otimista, quase como se a BioWare estivesse tentando falar diretamente com aquela multidão enfurecida. Calma, tá tudo bem, toma aqui um final feliz. Não foi. Cara, é tipo o que o Isayama fez com Attack on Titan, né? Que teve o final, aí metade gostou, metade não gostou, aí ele fez aquele pós ali com. O pior que ele não explicou direito se aquilo ali é só uma sátira ou se aquilo ali de fato é uma reencarnação do Eren e tal. Não sei se vocês viram, que é o Eren, o Armin e a Mikasa no cinema assistindo a um filme que fala sobre os Titãs. Aí eles saem, conversa, aí o Armin, ele representa a galera que odiou o final, a Mikasa representa a galera que gostou do final e o Eren fica, pô, foda-se o final. O legal foi ter acompanhado a história. Foi interessante. Só que aí, um pouquinho depois, o Eren solta uma frase falando, pô, e é maluco pensar que 100 anos atrás existiram titãs e tal, e de fundo a gente vê a árvore que cresce depois, onde a Mikasa enterra a cabeça do Eren, e cresce aquela árvore de titã de novo lá, e mostra. Então, igual eu te falei, fica aberto, porque o Isayama não cravou, mas na minha cabeça, o na minha cabeça, eu sou o melhor. Eu nunca consigo falar essa frase sem completar. Mas na minha cabeça, eles reencarnaram depois. E não que o Eren merecesse reencarnar e ter uma vida boa depois do que ele fez. Mas na minha visão é isso. Eles reencarnaram ali e vão poder ter uma vida pacífica ali antes de todo o ciclo de guerra começar de novo. Igual a gente sabe que começa pela cena pós-crédito. Então eu acho que o Isayama fez isso meio que tipo, você queria ver o Eren e a Mikasa bem depois? Tal, então tamo aqui, eles reencarnaram. Tá bem aqui, tá suave e segue. Então, teve gente que. O legal foi isso. Quem gostou do final, gostou desse pós. Quem não gostou do final, odiou esse pós, tá ligado? Ficou na mesma, tá ligado? Quem não gostou, continuou não gostando e esse pós-final só potencializou a questão. E outra coisa legal desse pós-final que no cinema aparece o Levi, faxineiro, altas habilidades, só que o Levi, ele tá do tamanho normal, é foda. Mas ele tá bem maior do que ele aparece na série, porque na série original ele é subnutrido, né? Ele fica lá no subsolo, né? Com a galera que vive embaixo da terra lá. E ele, quando ele é criança, ele quase não se alimenta, então ele não conseguiu crescer. No pós-vida ali, né? Na reencarnação, como ele deve ter tido uma infância normal, ele cresceu, tá ligado? Você vê o Levi grandão, mano, é esquisito. Conquistar aqueles jogadores que tinham realmente odiado o final original. Os mesmos furos de roteiro ainda existiam. Você podia questionar mais as opções, mas só um pouco mais. As cutscenes eram mais variadas, mas não muito mais. Até aqueles novos slides ainda eram bem parecidos. Também não foi realmente de graça. Os desenvolvedores tiveram que voltar a trabalhar num jogo, numa franquia que era para ter sido finalizada. Eles foram obrigados a seguir aqueles meses de constante hora extra, o famoso crunch no final. Esse development hell não dá, pô. Tem que seguir o exemplo de Silk Song, né? Que os caras
tava, ó, no céu ali, mas só diversão, só do alegria. desenvolvimento com um novo crunch para consertar o que eles tinham feito no crunch anterior. Isso, mas todo o assédio e ameaças de morte constantes em qualquer polêmica nos videogames fizeram com que muitos desenvolvedores recorressem à terapia e até abandonassem a BioWare. Tiveram pontos positivos. Aquela DLC foi um gesto público de que a BioWare estava disposta a ouvir os seus fãs. Se ela deveria fazer isso, era outra conversa. Mas foi o suficiente para acalmar os protestos e dar finalmente um final para essa história. Não, ainda não acabou. Tem uma outra opção. Na DLC, no novo final. Uma quarta escolha, onde em vez de marchar na direção daqueles 3 finais, você atira no Catalyst, no menininho que tá te fazendo escolher. É um novo final secreto. A recusa, ele é pra ser quase um easter egg, uma cena curtinha toca explicando que os Reapers mataram todo mundo e que o ciclo continua. Tudo porque você se recusou a fazer uma escolha. Eu fico pensando, claro, será que tem algo aqui? Algo meta? É pra representar os jogadores que se recusaram a aceitar o final original, ou aqueles que acreditavam que a BioWare deveria ter recusado esses jogadores. É um jeito dos próprios desenvolvedores. É legal, é como se, vamos pegar o exemplo de Attack on Titan, como se o Zayama fizesse um outro final onde o Eren foge com a Mikasa e o mundo inteiro esmaga Parades poucos anos depois, tá ligado? Tipo, eu falo, sei lá, 3 anos depois ali, acabou Parades. Comunicarem a sua insatisfação com toda essa história, já que eles não tiveram uma escolha? Eu não sei. Pode muito bem não ser absolutamente nada disso, mas eu escolho acreditar que tem algo aqui. Cara, eu sou a favor de... Se o jogo, ele tem a oportunidade de se redimir, se redima, entendeu? A gente tem bons exemplos aí e é o que tem que ser feito, pô. É o que tem que ser feito. Porque, igual eu te falei, a moral você não cumpra. Então é melhor que você, às vezes, sacrifique um pouco o lucro, sacrifique um pouco o orgulho de, esse é o final que eu escrevi e tal, pra agradar a galera e ter a moral pra ter sua comunidade, tá ligado? A moral é algo que você não compra. A gente sempre fala do Ubisoft, né? Que a moral dela tá sucateada e ninguém dá moral pro Ubisoft mais, porque eles perderam e vão ter que lutar muito pra reconquistar. A Rockstar tinha uma moral lá em cima, aí veio o GTA Trilogy, já deu uma quedinha, só que aí eles corrigiram, dá uma melhorada, e GTA 6 pode jogar eles lá no Olimpo de novo. A From Software, a moral deles tá lá no Olimpo, que ainda não veio nada ruim deles, o que os fãs esperam é o que eles recebem. Então, eu acho que fizeram certo. Eu não sei, como eu não joguei, eu não sei dissertar tão bem sobre essa DLC. Se essa DLC de fato traz uma resposta, né? Igual eu falei, eu detesto o final em aberto. Finaliza o bagulho, caralho. Você começou a escrever essa história, você finaliza o bagulho. Eu quero que vocês... Vai tomar no seu cu, caralho. Eu fico muito puto com isso. Eu detesto obra de final em aberto. Termina o negócio. Eu não quero ficar pensando depois. E será que foi isso? Será que foi aquilo? Não. Finaliza. O final é esse e pronto. Então eu acho que é válido, sempre válido tentar melhorar a obra que você fez e talvez não tenha dado certo. A gente teve exemplos recentes que deram muito certo de terem melhorado, mas bem ou mal, depois de Mass Effect 3 veio a desgraça completa de Mass Effect Andromeda, que aí matou a franquia. Então eu acho que os caras fingiram que aprenderam alguma coisa pra no fim das contas não aprender nada e deu tudo errado no final. Paz.